Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Existe uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer durante a vida, mas que um dia todos precisarão encarar. O que acontecerá depois da morte? Enquanto temos saúde, planos, trabalho, família, sonhos e ocupações, é fácil viver como se esta vida fosse tudo. Mas quando a fragilidade humana se torna evidente, muitos valores que pareciam tão importantes começam a perder força e as questões espirituais passam a falar mais alto. A mensagem de hoje nos convida a refletir com seriedade sobre o nosso destino eterno, não para gerar medo vazio, mas para despertar o coração para a verdade de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versos 5 ao 7, a Bíblia nos lembra que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. E em Romanos, capítulo 9, verso 1 ao 29, somos levados a pensar sobre a soberania de Deus, sua misericórdia e a necessidade de reconhecermos que a salvação não depende dos méritos humanos, mas da graça do Senhor. Fique comigo até o final desta mensagem, que talvez esta reflexão seja um chamado de Deus para você avaliar sua vida, sua fé e sua eternidade. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, como o deu. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. A morte é uma realidade que muitos preferem ignorar. Enquanto a vida segue seu curso, as pessoas costumam se ocupar com compromissos, conquistas, preocupações, bens, projetos e relacionamentos. Porém, quando a possibilidade da morte se aproxima, muitas coisas passam a ser vistas de maneira diferente. Aquilo que antes parecia urgente pode perder importância. Assuntos que foram adiados durante anos podem se tornar inevitáveis. Perguntas que antes eram evitadas começam a surgir com força no coração. A vida termina aqui? Existe algo depois? Estou preparado para encontrar-me com Deus? A Bíblia não trata a morte como um tema sem importância. Pelo contrário, ela nos chama a viver com sabedoria, lembrando que nossa existência terrena é limitada e que todos teremos de comparecer diante do Criador. Eclesiastes 12 descreve, em linguagem poética, a fragilidade da vida humana. O texto fala do envelhecimento, da perda das forças e do momento em que o ser humano deixa esta terra. A mensagem é clara: o corpo retorna ao pó, mas o espírito volta a Deus. Isso significa que a morte não é simplesmente o desaparecimento da existência. Há uma realidade espiritual que continua diante do Senhor. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas como estamos vivendo diante das pessoas, mas como estamos diante de Deus. Muitas pessoas passam a vida inteira sem considerar seriamente a vontade do Senhor. Vivem como se fossem donas de si mesmas. Ignoram a palavra, rejeitam o chamado de Deus e só começam a pensar na eternidade quando percebem que a vida é frágil. Mas não precisamos esperar o último momento para buscar o Senhor. Hoje é tempo de ouvir sua voz. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de voltar o coração para Cristo. A ilusão de que tudo termina aqui. Uma das grandes ilusões do coração humano é acreditar que a morte encerra tudo e que depois dela não haverá prestação de contas. Mas a palavra de Deus nos mostra que a vida tem consequências eternas. Se tudo terminasse na morte, poderíamos viver apenas para os prazeres passageiros, para os interesses pessoais e para os desejos do coração. Mas a Bíblia nos ensina que fomos criados por Deus, pertencemos a Ele e responderemos diante dele. A morte nos lembra que não somos autossuficientes. Ela revela a fragilidade dos nossos planos, a limitação das nossas forças e a necessidade de uma esperança que vai além dessa vida. E essa esperança não está em boas intenções, religiosidade externa ou aparência moral. A esperança verdadeira está em Jesus Cristo. Como estará com Cristo na eternidade? Muitas pessoas acreditam que estarão com Deus simplesmente porque se consideram boas. Outras pensam que a salvação depende de cumprir tradições religiosas, realizar boas obras ou viver de maneira aparentemente correta diante da sociedade. Mas a Bíblia nos mostra
que nenhum ser humano é salvo por seus próprios méritos. Diante da santidade de Deus, todos somos pecadores e necessitamos de redenção. Os que estarão com Cristo não são aqueles que confiaram em sua própria bondade, mas aqueles que reconheceram sua culpa, arrependeram-se de seus pecados e receberam pela fé a obra salvadora de Jesus. Cristo morreu na cruz para pagar o preço que não poderíamos pagar. Ele ressuscitou para nos dar vida. Por meio dele, pecadores perdidos podem ser perdoados, reconciliados com Deus e recebidos na esperança da vida eterna. A pergunta, então, não é: eu sou bom o suficiente? A pergunta é: eu já reconheci minha necessidade de Cristo? Eu já entreguei minha vida a Ele? Eclesiastes 12 nos chama a lembrar do Criador antes que cheguem os dias difíceis. O texto usa imagens fortes para falar do envelhecimento, da fragilidade do corpo e da aproximação da morte. Quando diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, a Bíblia nos lembra que somos criaturas. Recebemos a vida do Senhor e um dia estaremos diante dele. Essa verdade deve produzir humildade em nós. Não estamos aqui por acaso, não vivemos apenas para trabalhar, consumir, acumular ou buscar prazeres momentâneos. Nossa vida tem um propósito diante de Deus. Eclesiastes nos ensina que uma vida sem Deus termina vazia, mesmo que esteja cheia de realizações humanas. Somente quando tememos ao Senhor e buscamos sua vontade, encontramos o verdadeiro sentido da existência. A leitura indicada de hoje é Romanos capítulo 9, verso 1 ao 29. Esse capítulo fala profundamente sobre a soberania de Deus, sua misericórdia e seu propósito na salvação. Paulo começa expressando grande tristeza pelo povo de Israel, porque muitos tinham recebido privilégios espirituais, conheciam as promessas, a aliança e a história de Deus, mas ainda assim não haviam reconhecido Jesus como Messias. Isso nos ensina que ter contato com coisas sagradas não é o mesmo que ter um coração rendido a Deus. Alguém pode ouvir mensagens, conhecer versículos, frequentar ambientes religiosos e ainda assim não ter se entregado verdadeiramente a Cristo. Romanos 9 também nos mostra que a salvação não é resultado de descendência, tradição, esforço humano ou merecimento pessoal. Ela depende da misericórdia de Deus. Paulo deixa claro que Deus é soberano. Ele tem autoridade, justiça e misericórdia. O ser humano não pode exigir salvação como se Deus lhe devesse algo. A salvação é graça, é favor imerecido. Isso deve quebrar o orgulho do nosso coração. Ninguém será salvo por se considerar melhor que os outros. Ninguém entrará na presença de Deus por currículo religioso, boas obras ou aparência de piedade. Só há esperança porque Deus é misericordioso. E essa misericórdia foi revelada de forma plena em Jesus Cristo. Romanos 9 também menciona que Deus chama para si um povo, não apenas entre judeus, mas também entre os gentios. Isso revela a grandeza do Evangelho. A salvação é oferecida a pessoas de todos os povos, histórias e condições. Por isso, mesmo alguém que viveu longe de Deus pode ser alcançado pela graça, mesmo alguém que carrega culpa, erros e um passado difícil pode encontrar perdão em Cristo. A questão central é: responderemos com fé ao chamado de Deus? Princípios que podemos colocar em prática. Viver lembrando que a vida é passageira. Não devemos viver como se esta terra fosse nosso destino final. A consciência da eternidade nos ajuda a fazer escolhas mais sábias, não adiar nossa reconciliação com Deus. Muitos deixam para pensar em Deus depois, mas ninguém sabe quanto tempo ainda terá. O tempo de buscar o Senhor é hoje. Examinar nossos valores. Diante da eternidade, muitas coisas perdem importância. Devemos perguntar: aquilo que estou buscando me aproxima ou me afasta de Deus? Reconhecer que boas obras não substituem o arrependimento. Boas atitudes são importantes, mas não salvam por si mesmas. Precisam da graça de Deus em Cristo Jesus. Abandonar a confiança na própria justiça. Ninguém é salvo porque se considera bom. A salvação vem pela misericórdia de Deus e pela obra de Cristo. Ouvir o chamado de Deus com humildade. Quando Deus fala ao nosso coração,
não devemos endurecê-lo, devemos responder com arrependimento, fé e obediência. Fortalecer nossa fé na esperança eterna. Para quem está em Cristo, a morte não é o fim da esperança, é a entrada na presença do Senhor. Compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Muitas pessoas vivem sem pensar na eternidade. Quem conhece a verdade de Cristo deve anunciar essa esperança com amor, seriedade e compaixão. Talvez você esteja vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo. Talvez esteja adiando decisões espirituais, deixando para buscar a Deus depois, pensando que um dia vai organizar sua vida, mudar seus caminhos e se aproximar do Senhor. Mas a vida é frágil. A Bíblia nos lembra que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Isso significa que nossa história não termina simplesmente quando deixamos essa terra. Um dia estaremos diante do Senhor, e nesse dia não poderemos nos apoiar em desculpas, aparência, religiosidade vazia ou boas intenções. A única segurança verdadeira está em Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou. Ele é o caminho preparado por Deus para que pecadores como nós sejam perdoados e reconciliados com o Pai. A pergunta mais importante é: você já entregou sua vida a Cristo? Não basta saber sobre Deus, não basta ouvir mensagens, não basta reconhecer que a Bíblia é importante. É necessário arrepender-se, crer em Jesus e confiar nele como Senhor e Salvador. E se você já pertence a Cristo, essa mensagem também é um chamado ao fortalecimento da fé. Não viva distraído pelas coisas passageiras. Não deixe sua comunhão com Deus para depois. Não permita que as preocupações desta vida apaguem em você a esperança eterna. Viva hoje com os olhos voltados para o Senhor. Para compreender melhor esta mensagem, leia com atenção Romanos capítulo 9, verso 1 ao 29 na Bíblia. Peça a Deus discernimento para entender sua soberania, sua misericórdia e o valor da salvação que recebemos em Cristo. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti com humildade. Reconheço que minha vida é passageira e que um dia estarei diante do Senhor. Ajuda-me a viver com sabedoria, lembrando que esta terra não é o meu destino final. Perdoa-me por tantas vezes viver distraído, preocupado apenas com coisas passageiras, esquecendo-me da eternidade. Senhor Jesus, eu reconheço que não posso me salvar por minhas próprias obras. Preciso da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Eu creio que o Senhor morreu pelos pecadores e ressuscitou para dar vida eterna a todos os que confiam em Ti. Recebe minha vida, transforma meu coração e conduz meus passos segundo a Tua vontade. Fortalece minha fé, renova minha esperança e ajuda-me a viver preparado para encontrar-me contigo. Também peço por aqueles que ainda estão longe de Ti. Que esta mensagem alcance corações, desperte arrependimento e leve muitas pessoas a conhecerem a salvação em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. A vida nessa terra é passageira, mas a decisão de seguir a Cristo tem valor eterno. Se esta mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link da descrição para entrar para o nosso grupo. Que Deus te abençoe.